Shalom! O que você acha do tema de hoje? O tema de hoje é: Deus não quer mudar a sua situação, mas Ele quer mudar você. Parece que isso é uma decepção ouvir isso, não é? Porque todos nós queremos que Deus mude a nossa situação, a situação que estamos vivendo quando é uma situação adversa. Mas a gente precisa olhar a palavra de Deus para ver como tudo funciona. E você vai ver como é tremendo quando Deus muda a gente. Se a gente olhar para a vida de José, enquanto José, imaturo, contava para todo mundo as experiências dele com Deus, para pessoas que criam, para pessoas que não criam. Ele contou os sonhos dele para os irmãos, contou para todo mundo. A situação dele não mudou, pelo contrário, só foi piorando. Então, José, ele precisava mudar. Por que José era assim? Nós precisamos analisar. Por que José, está escrito também na palavra, que José falava mal dos irmãos. José, ele delatava tudo aquilo que os irmãos faziam de errado, ele ia correndo contar para o pai. Por que isso? Porque José era frágil emocionalmente. Ele tinha um chamado, ele tinha unção, ele tinha grandes planos de Deus para a vida dele, planos que a mente dele nem alcançava, mas ele era muito frágil, porque a tragédia abateu a vida dele. Ele perdeu a mãe dele muito cedo. Ele perdeu Raquel, a sua mãe, morreu de uma forma trágica no parto do seu irmão Benjamim. Então, 2 filhos ficaram órfãos de mãe e no meio de muitos irmãos que os desprezavam, principalmente a ele, que era já mais velho. E o pai tentou compensar José dando coisas para ele e tentando proteger José. Isso despertou mais ciúmes nos irmãos. Então, José, como ele era imaturo emocionalmente, uma pessoa frágil emocionalmente, às vezes ela acha que ela precisa ela precisa fazer algo para se sentir importante. Então, como delator dos seus irmãos, ele se sentia importante diante do seu pai. Ele precisava amadurecer, concorda? Então, quando ele amadureceu, os planos de Deus e toda a situação que estava ao seu redor mudou. Não foi ao contrário, a situação mudou e José ficou melhor. Não, José amadureceu, José aprendeu a perdoar, José aprendeu, como ele mesmo disse através do nome dos seus 2 filhos, Efraim e Manassés: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ele entendeu que Deus pode fazer você prosperar mesmo em situações contrárias. Ele aprendeu, depois o nome do filho dele, o outro, Manassés, que significa Deus me fez esquecer o sofrimento da casa do meu pai. Deus não deu amnésia para José. Deus só ensinou José a não ficar supervalorizando aquilo que ele tinha vivido. O passado já passou. Viva as oportunidades do presente. Eu sou contigo, José. Então José amadureceu. Quando José amadureceu, todas as circunstâncias ao redor dele, quando José mudou, José se tornou uma pessoa perdoadora, madura emocionalmente, tudo ao seu redor mudou. Você está vendo como tem uma lição a ser aprendida aqui? Mas eu preciso falar um pouquinho sobre o Novo Testamento, a situação dos discípulos. Jesus chama um grupo de homens diferentes uns dos outros, com história diferente umas das outras, com temperamento diferente uns dos outros, e a partir do chamado, eles iam ter que conviver por 3 anos, aprendendo sobre o reino e sendo restaurados por Jesus, porque eles tinham que estar preparados a viver em situações adversas. Eles iam enfrentar Roma, perseguição, eles iam enfrentar muitas situações difíceis. Então eles não podiam ter só unção, eles precisavam ter unção e eles precisavam ser transformados. E se eles fossem transformados, tudo ao redor deles mudaria. Eu vou provar isso para vocês. Quando Jesus os chamou, todos eram, cada um do seu jeito, mas todos eram imaturos, descontrolados, eles eram
preconceituosos, tinham preconceito contra a mulher, tinha preconceito com criança se aproximar de Jesus, tinham preconceito com os samaritanos, e Jesus queria usá-los em Samaria. Como é que eles iam ter preconceito contra os samaritanos? Então, eles eram homens que totalmente ansiosos, deixavam-se dominar pela ansiedade, pela preocupação, pela tristeza, pela angústia. Eles tinham preconceito contra Roma, enfim, tinham raiva, ira contra Roma. Eles precisavam ser mudados para viverem o extraordinário de Deus. Imagina esse Pedro que antes era totalmente descontrolado, dominado pela ansiedade, pela preocupação, pela ira. Quando ele entrou naquela prisão em Atos capítulo 12, no dia seguinte a sentença era ser decapitado. O antigo Pedro, para mudar a situação, talvez ele começasse a xingar os soldados ou tentasse com a sua própria força quebrar as correntes. Mas esse Pedro que foi mudado, transformado, ele simplesmente dormiu, descansou no Senhor. E esse Pedro mudado, transformado, mudou as situações ao seu redor. Por que mudou? Porque ele descansou no Senhor e não agiu na sua própria força. Deus mandou um anjo que quebrou as correntes, abriu as portas e a situação mudou. Então, quando nós somos transformados, tudo ao nosso redor, independente da situação que estamos vivendo, se torna totalmente transformado. Olha, pensa comigo, Moisés foi chamado, precisava melhorar o Egito para algo acontecer, ou Moisés que precisava ser transformado para que tudo pudesse acontecer? Sim, primeiro foi Moisés que precisou ser transformado. Ele não podia ser mais dominado pelo medo. Logo no início, Deus fala para Moisés: a tua vara que você está na tua mão, coloca no chão. E aí, quando ele colocou, se transformou em serpente. E o que aconteceu com Moisés? Moisés começou a correr da serpente. Como que ele ia ser usado por Deus com esse medo dominando a vida dele? Ele nem pensou, peraí, foi Deus que mandou eu colocar a vara no chão. Então tá no controle de Deus, por que eu tô saindo, fugindo desse jeito? Não, mas Deus teve que ensinar Moisés: Moisés, pega a serpente pela cauda. Moisés, eu tô te dando poder e autoridade. Você não tem que ter medo das trevas, você não tem que ter medo, o medo não pode dominar a sua vida, você tem que ser uma pessoa transformada. Quando Moisés pegou a serpente pela cauda, e foi aí que Moisés viu e entendeu que o poder e a autoridade de Deus estava sobre a vida dele. E ele, transformado, não teve mais medo. Ele ia toda hora falar com o faraó sem medo. Ele que fugiu de medo de faraó, Deus estava mostrando: olha, esse é o ciclo da tua vida, Moisés. Você ficou 40 anos no deserto porque o medo te dominava. Agora eu estou te dando uma chance de você dominar o medo e ver o meu agir através da sua vida. Eu não sei o que te domina. É a preocupação, é a ansiedade, é o medo, são os traumas. Você deixa que traumas e dores do passado te dominem? Você não pode. O passado, como eu disse, o passado já passou. O presente é a oportunidade que Deus te dá para você ter um futuro diferente. Você não tem como mudar o que já aconteceu. Você tem como superar o que já aconteceu. Você tem como viver um tempo novo na sua vida. Eu falei de discípulos que o Senhor teve que transformar a forma de pensar, a forma de agir e a forma de reagir, que é o que Ele quer fazer com você. Sabe por quê? Porque você é discípulo de Jesus e Ele quer te transformar para que você, amadurecido, fortalecido, você possa se tornar essa pessoa imbatível que se transformou os apóstolos. Antes eram discípulos dominados por fraquezas, se tornaram apóstolos com a força de Deus dominando na vida deles. Eram pessoas irreconhecíveis completamente. Mas eu tenho um outro exemplo para dar para você sobre pessoa ser transformada antes das situações serem transformadas. Pense em Lázaro. Lázaro era amigo de Deus, era amigo de Jesus. Jesus amava Lázaro, é o que está escrito. Leia, leia João 10, Lucas, João 11. Leia quem era Lázaro para Jesus.
Jesus amava aquela família e ele chamava Lázaro de amigo. E tanto que as irmãs falaram, seu amigo morreu, porque ele era amigo de Jesus. Mas Lázaro, ele foi no meio do caminho do seu relacionamento com Jesus. Lázaro passou por várias etapas. Etapa número 1, distanciamento. Como eu sei, está escrito? Não, mas tá e não tá, né? Porque todas as vezes que Jesus vai para Betânia, ele encontra Marta e Maria e Lázaro não está. Lázaro está ocupado demais com outras coisas, não tinha tempo para Jesus mais. Então, a gente vê, primeira etapa na vida de Lázaro, distanciamento. Segunda etapa, o esfriamento. Quando você se distancia, você esfria. Você, no início, ainda tem um sentimento forte, depois você não sente mais falta, que foi o que aconteceu com Lázaro. Depois desse distanciamento, esfriamento, a próxima etapa foi o adoecimento. Lázaro ficou doente. Quando nós nos distanciamos de Jesus, quando os problemas deixam com que o seu relacionamento com ele fique mais fragilizado, você não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de ir na igreja, não tem mais vontade de ler a Bíblia, eu digo que a próxima etapa é a etapa que Lázaro viveu, adoecimento. Você vai adoecer nas suas emoções, você vai ser dominado por coisas que você já tinha vencido. Você já tinha vencido a ira e você volta a ser uma pessoa irada. Você já tinha vencido a mágoa e você volta a ser uma pessoa endurecida, amargurada. E então, Lázaro adoeceu. E o pior, a última etapa, Lázaro morreu. A situação tinha que ser mudada. Mas Jesus primeiro mudou o quê? Mudou Lázaro. Mudou quem? É a melhor pergunta. Jesus mudou Lázaro. Jesus mandou Lázaro sair de onde ele estava. Olha, a morte e a escuridão, você está aí no túmulo, mas a morte e a escuridão não é para você. Vem para a luz, vem para perto de mim. Você estava distante, eu estou te chamando, vem para perto de mim. E Lázaro foi transformado, vida entrou. E Lázaro começou a caminhar em direção a Jesus. Ele fez a caminhada inversa. Antes ele se afastou, agora ele estava se aproximando de Jesus. E voltou o amor, e voltou a alegria de estar com Jesus. Como eu sei disso? Porque depois que Lázaro ressuscitou, não foi só assim, agora Lázaro ressuscitou e ele voltou a ser o mesmo. Não, Lázaro estava transformado. Como eu sei? João, eu vou convidar você a ler comigo. Lázaro morre e ressuscita em João capítulo 11. Mas quando você chega em João capítulo 12, olha no primeiro versículo de João capítulo 12, o que está escrito. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Lázaro foi transformado. Agora Lázaro estava à mesa, ele voltou a ter intimidade com Jesus. Então, olha, o maior milagre, eu digo, é incrível o milagre de cura. Jesus curou muitos paralíticos, muitos cegos, muitos surdos. É espetacular o milagre da cura. Mas eu ouso dizer que o maior milagre diante dos olhos de Jesus é a transformação. Ele conta com pessoas dispostas a viverem este milagre. Que seja você essa pessoa que queira viver este milagre de transformação na mente, nas emoções, transformação a ponto de você se tornar ela mesmo, é ele mesmo. As pessoas falarem, está irreconhecível. É a mesma coisa que você olhar para Pedro e falar, é ele mesmo, calmo desse jeito. É a mesma coisa que você olhar para Paulo e dizer, é ele mesmo, amando desse jeito. Aí você olha para Lázaro, é ele mesmo, grudado em Jesus, sentado na mesa. Ele não está ocupado com outras coisas, não. Que as pessoas possam olhar para você e ver a grande transformação. O erro está em que as pessoas querem assim, eu quero que a minha casa seja transformada. Aqui tem muita briga, aqui ninguém se importa com ninguém. Seja você o fator surpresa, que você diga a palavra que você nunca disse.
para o teu marido, para a tua esposa, para o teu filho. Que você surpreenda as pessoas com a transformação de Deus. E você vai ter uma semeadura e vai ter a colheita, porque as pessoas vão responder a essa sua transformação. Se você começa a ser uma pessoa calma, uma pessoa que não grita mais, não pode, se um não quer, dois não brigam. Então vai cessar a contenda na tua casa, porque você não vai entrar na pilha, você não vai entrar na briga. Você é uma pessoa que não vai revidar. O mais importante é ter paz e não é estar certo. Você já ouviu esse ditado? Mas é por aí mesmo. O mais importante é a tua paz vale ouro. Não vende a tua paz de qualquer forma. Você vende a tua paz numa fila, fica nervoso. Que fila é essa? Procure alguma coisa. Eu vou aproveitar essa fila para orar. Eu vou aproveitar essa fila para ouvir um podcast. Eu vou aproveitar esse trânsito para fazer alguma coisa. Então que seja você a pessoa a surpreender os outros e a mudar o ambiente. O desafio de Jesus é que você seja influenciador e que você seja um influenciador de ambiente. Você é o fator que faz com que um ambiente todo mude, porque você é a luz. E a luz, onde ela entra, muda totalmente o ambiente. Então, nós falamos de Lázaro, falamos de Moisés, falamos também dos discípulos, mas eu quero finalizar falando de uma mulher. Essa mulher tinha uma situação contrária na vida dela. Ela tinha algo favorável e muita coisa contrária. O favorável é que ela era bonita, Esther, mas o desfavorável, se ela colocasse na balança, o desfavorável era muito mais, a balança ia pender mais para o desfavorável. Ela era órfã, ali ela não estava na terra dela, ela estava no exílio, ela estava em situação de vulnerabilidade, ela se sentia, ela tinha baixa autoestima, ela tinha insegurança, por causa de tudo isso que eu falei, dela ser órfã. Ela tinha sido criada por um homem, Mardoqueu. É diferente, uma menina precisa de uma mulher, mas ela foi criada por um homem. Então ela tinha muitas coisas desfavoráveis. E Deus queria mudar a situação que ela e toda a nação estava vivendo. Era uma situação de perigo, de risco. Tinha um inimigo, Amã, que tinha feito um decreto para matar, roubar e destruir o povo de Deus, exterminar o povo de Deus. O que Deus fez primeiro? Mudou a situação e derrotou Amã, ou Deus mudou Esther? Deus primeiro mudou Esther. Esther, que era dominada pela insegurança, Esther, que era dominada pela baixa autoestima a despeito de ser bonita, Esther, que era dominada pelo medo, pela ansiedade, pela preocupação. Deus agiu no coração dela e, de repente, diante de uma palavra de Mardoqueu, ela despertou no seu interior esse start para uma transformação. Ela deixou, eu até coloquei aqui para você, eu coloquei, ela antes era indiferente. Ela deixou que no lugar da indiferença viesse o amor. Como assim indiferente? Ela pensou, bom, eu estou segura aqui, eu estou no harém, eu estou segura. Não, ela não se importou com a dor de todo mundo, da nação inteira, mas de repente ela foi transformada. No lugar da indiferença, ela teve um amor altruísta, a ponto dela dizer, se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou morrer lutando. Que diferença é essa na vida de Esther? Outra coisa que ela deixou que no lugar do medo, o medo que ela tinha dominava a vida dela, viesse ousadia. Falou, não, eu vou orar, vou jejuar, toda a nação vai orar e jejuar comigo, e eu vou na presença de Deus, eu vou tocar no cetro de Deus. Então, no lugar do medo, a ousadia, no lugar da apatia, ela foi uma ativista de Deus. Então, você vê uma transformação na forma de pensar, na forma de agir e na forma de reagir na vida de Esther. E não só tudo mudou na vida dela, mas tudo mudou na vida de todos que estavam ali, de toda a nação. Ela foi um instrumento de Deus. Você é um instrumento de Deus. Então, você que está vivendo situação adversa no meio da tua família, ou você está vivendo no meio do teu trabalho, você
através da tua transformação, todo o ambiente vai ser mudado. Tenha certeza, aceite esse desafio de Deus. E eu quero finalizar lendo Romanos. É claro que eu não poderia deixar de ler Romanos capítulo 12 com você, aonde o Senhor, ele dá um desafio pra gente, hein? Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1 diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, quando ele fala de transformar a mente, é transformar os teus pensamentos, é metanoia. Você é aquilo que você pensa, porque você vai agir da forma que você pensa. Então, a rainha Esther, ela começou a pensar diferente. Sabe de uma coisa? Eu posso tudo naquele que me fortalece. Ela não podia dizer porque ainda não tinha essa palavra, mas ela pensou algo muito semelhante a isso. Deus está comigo, por isso eu não vou perecer. Então, você vê uma mudança no pensamento da rainha Esther, uma transformação na forma de pensar, que trouxe uma transformação na forma de reagir e de agir, e que você possa viver essa transformação em nome de Jesus. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha. E não esquece, querido, você, querido e querida, aqui no meu canal, você tem todos os dias devocional, você tem podcast ao vivo, muitos temas como este, e ainda você tem a área de membros. Se você ama a palavra e quer estudar, tem muitos cursos. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.